Mãe, o que foi? Foi outro pesadelo? Não tenha medo, não. No sonho, tudo é mentira. Isso mesmo, Solzinho tem razão. No sonho, tudo é mentira. Obrigada, Solzinho. Jixenguan. Sonhar que ele vem roubar a criança, tudo bem. Mas sonhar com esse tipo de coisa... Já que ele vai se casar, acho que não vai investigar o que aconteceu há 5 anos. É hora de levar o Solzinho de volta para Jingsheng. Quem é você? Seus pais me mandaram. Vou cuidar bem de você. Sai daqui. Filha ingrata. Casar-se com o chefe Wang é uma sorte para você. Agora você bateu no chefe Wang. E o investimento dele no grupo Li também acabou. Você quer matar a família toda? Eu nunca deveria ter te reconhecido. Você é uma praga. Por causa disso. Vocês deixam um velho subir na minha cama no meio da noite? Eu sou mesmo filha de vocês? Mãe? Parece que a irmã ainda se importa com a minha existência. Eu entendo o que a irmã quer dizer. Ela está me culpando. Culpando-me por roubar o amor de vocês. O que isso tem a ver com você? Na verdade, vocês já sabiam. Que eu sou a filha legítima da família Li. Só porque desprezam o fato de eu ter crescido no interior. É que demoraram para reconhecer minha identidade. Agora que a família Li está ruim, vocês não querem mandar a Li Xinyao para bajular os tais poderosos. Só agora lembram que têm uma filha legítima para usar. Vocês são nojentos. Para proteger os sentimentos da Li Xinyao, vocês nem me deixam chamá-los de pai e mãe. Acho que nunca me trataram como filha de verdade. Se é assim, considerem que nunca tive pais biológicos. De agora em diante, vou voltar a usar o sobrenome dos meus pais adotivos. De agora em diante, me chamem de Jixenguan. Você. Família Li, hoje foi a gota d'água. Considero que paguei a dívida de vocês me terem dado à luz. A partir de agora, cortamos todos os laços. Sem mais relação alguma. Quando fui levada de volta para a família Li, pensei que finalmente receberia o amor dos meus pais biológicos. Mas agora vejo que fui uma piada. Eles sempre vão preferir Li Xinyao, que não tem nenhum laço de sangue com eles. Até os pais biológicos não são confiáveis. Quanto mais depender de um homem ou casamento para mudar meu destino. Se eu pudesse ter um filho, sem precisar me casar, seria ótimo. Yan Juni, o herdeiro da família mais rica de Jingsheng. O homem no comando do grupo Yan. Espere, não é ele exatamente o que eu estava procurando? Talentoso e bonito. Sem precisar de casamento. Ele pode me dar um filho. Para herdar minha beleza, o candidato perfeito. O mais importante é que ele é inteligente. Os genes dele devem ser os melhores dos melhores. Ele é bem cauteloso.
Agora me lembro. Li Zhengtian não queria que Li Xingyao se aproximasse da família Yan. Então vou agir antes. Transformar o cunhado em sogro. É nova aqui? Nunca te vi antes. Saia. Por que tão rude? Não me faça repetir. Que chato. Primo, Era isso que você disse ser importante. primo, me perdoe. Foi a tia que pediu. Ela disse que você, sendo o único herdeiro em 6 gerações e não se interessando por mulheres, ela está preocupada. Moças de famílias nobres e beldades, você não quer nenhuma. Que tipo você gosta então? Isso é da sua conta. Ei, primo, não vá. Espere por mim. Droga, o chefe Yan sumiu. Dívida quitada, nada mais entre nós. Obrigada. É ali? Para a tia. Descobri que o primo está no quarto lá dentro. Onde você escondeu minha nora? Mãe. Não há nenhuma nora. Foi aquela mulher que armou contra mim. Ainda tentou me controlar engravidando do meu filho. Eu nunca deixaria ela conseguir. Não escuta ele, vai logo procurar informações. Quem era a garota ontem à noite? Ai, agora tenho esperança de ter um neto. Que os ancestrais me abençoem. Primo, ainda vai investigar? Ei, irmão, Você só vale 200? Investigar. Uma mulher dessas. Não pode entrar na família Yan de jeito nenhum. Ousou me humilhar assim. Vou arrancar ela em pedaços. Mãe, finalmente voltou para o país. Sim, está feliz? Que bom se eles fossem minha nora. E meu neto seria ainda melhor. Mãe, o que está aprontando de novo? Porque do nada quer ir para o exterior. Vou procurar minha nora e meu neto, se não achar no país. Vou procurar no exterior. De qualquer forma, não vou desistir. Mãe, você sabe muito bem que a família Yan tem sombra da projeção. Não é fácil eu ter um filho. Que mentira! Os ancestrais da família Yan me avisaram em sonho. Seu filho já tem 5 anos, fazendo as contas. Com certeza foi aquela garota de 5 anos atrás que deu à luz. Dessa vez vou encontrá-la com certeza. Mãe, essa mulher foi investigada por 5 anos e não apareceu. Se quisesse subir na vida usando o herdeiro Yan, já teria aparecido com a criança. Não posso esperar, seu avô disse no sonho. Sua esposa e seu filho vão aparecer hoje na direção sudoeste. Mãe, Filho, mãe viu meu neto. mãe, está tudo bem. Velho sem olhos. Moço, como você fala? Você, velho sem vergonha, me bateu e não pede desculpas. Acho que você tá querendo morrer, hein? Não machuque a vovó. De onde saiu esse pirralho? Se metendo onde não é chamado. Eu não estou me intrometendo. Você empurrou a vovó. Você precisa pedir desculpas à vovó. Se me irritar, vou bater em você também. Saia daqui. Peço desculpas ao meu filho e a esta senhora. Desculpa, eu peço desculpas. Eu errei. Vovó, não tenha medo. A mamãe já expulsou os bandidos. Meu querido neto. Vovó sentiu muito a sua falta.
Vovó, você não consegue encontrar seu neto? Não vejo meu neto há 5 anos, mas agora está tudo bem. Eu encontrei meu querido neto. Mãe, Yan Juni acabou de voltar ao país e já encontrou. Não pode ser tão coincidência assim, né? Mamãe, aquele tio é tão bonito. Não, ele não pode saber da existência do pequeno sol. Preciso pensar em um jeito de sair daqui rápido. mãe, você está bem. Eu encontrei meu neto. Mãe, você já disse isso milhares de vezes. Olha, ele está bem aqui. Cadê meu neto? Mãe, pare com isso. Você sabe que eu não posso ter filhos. Leve minha mãe de volta. Tia, em vez de procurar um neto que pode nem existir, é melhor a gente voltar. E arrumar um encontro pro primo é mais confiável. Eu não estou inventando, eu realmente vi meu neto. Ele é igualzinho a você quando era pequeno. Como alguém pode ter tanto azar assim? Tudo bem, tudo bem. O Yan Juni não me reconheceu agora há pouco. Se eu não encontrar ele de novo antes de sair do aeroporto, está tudo resolvido. Mamãe, por que você está se escondendo daquele tio bonito? Porque esse tio bonito é tão bonito que ofuscou. Os olhos do hígado de dano da sua mãe. Mamãe, você não disse que o amor dos homens pode ser falso. O dinheiro também, mas o rosto não dá para disfarçar? Esse moleque tem uma memória boa. Porque um cara bonito assim, ou tem algum problema escondido, ou já tem dona. Não vai sobrar para sua mãe, entendeu? Tá bom então. Vocês dois me escutem, vão investigar. Aquele criança que me ajudou hoje. Ele com certeza tem alguma relação com a nossa família Yan. Mestre aqui. Essa mulher desgraçada realmente teve um filho. São elas. Tragam minha nora e meu neto de volta agora mesmo. Corre. Vamos ver para onde você consegue fugir desta vez. Pare. Tchau. Inútil. Como você consegue deixar sua própria esposa? E seu filho fugirem? A identidade da cunhada foi descoberta. A identidade daquela mulher foi descoberta. Ela é a herdeira da família Lee. O menino ao lado dela também nasceu depois que ela saiu do país há 5 anos. Uma mulher tão maliciosa. Não pode criar uma criança decente. Vamos para a casa dos Lee. O sangue da família Yan não pode ser usado por outro. Pequeno Sol, sente-se. Pequeno Sol, a mamãe vai pegar algumas coisas e já volta. Não saia correndo por aí, ok? Vem, cuide das coisas. Vou indo. Senhorita. Como você entra na casa dos outros sem permissão? Ei, senhorita. O senhor e a senhora da casa não estão. Se veio para uma visita, por favor, volte em outro horário. Senhorita, você só foi reconhecida pela família ali há poucos dias. Não vá criando hábitos de gente mimada. Limpe a cozinha agora mesmo. Ah, é a senhorita. Há quanto tempo? Achei que você não voltaria. Senhorita, você não pode entrar. O senhor e a senhora não estão. Quando voltarem? Se descobrirem que falta algo valioso. Eu, como empregada, não vou saber me explicar. Você está insinuando que eu voltei para roubar? A senhorita voltou. Tia Liu. A irmã também é filha legítima dos nossos pais. Como pode falar assim dela? Irmã, onde você esteve todos esses anos? Naquela época, mamãe e papai trabalharam tanto para te trazer do interior. E você simplesmente desapareceu sem dizer nada. Agora volta do nada. O que é? Quer fazer pena. Para ganhar a simpatia deles? Louca. Você. Irmã. Estas são todas as roupas que preparei especialmente para você.
Só usei essas roupas 1 ou 2 vezes e todas são de marca. Você cresceu no interior, com certeza nunca usou roupas tão boas assim. Então vocês, os ricos, gostam de dar coisas de segunda mão. Como presentes. Aprendi. Que tipo de conversa é essa? E ela também querendo dinheiro. Se torne má, ela está pensando no seu bem. Quando você ficar em casa por um tempo e ajustar sua mentalidade, a mamãe te leva para comprar coisas novas. Tchau. Xingyao. O que você está fazendo parada na porta? Pai e mãe. A irmã voltou. Ainda tem coragem de voltar. Por que não ficou por aí? A criança finalmente voltou, vamos conversar dentro de casa. Não deixem os outros verem e rirem. O quê? 5 anos atrás, queríamos que você se casasse com o Oswald. Você foi muito teimosa, não quis. E ainda fugiu de casa. E ainda quis cortar laços conosco. Agora que não consegue viver lá fora. Lembrou de voltar com essa cara de pau. Pai, embora a irmã tenha crescido longe de casa e tenha adquirido alguns maus hábitos, ela ainda é sua e da mamãe. Filha de sangue, ela voltou porque deve estar passando por dificuldades. Vamos ajudar a irmã, por favor. Tianvan, veja como Xingyao se preocupa com você. Você não pode ser mais madura como ela. E deixar o pai e a mãe menos preocupados? Pare, Li Xianvan. Estamos falando com você e você finge que não vê. Você está cada vez mais sem educação. Pai, não fique bravo, a irmã não fez por mal. Dê mais um tempo para ela aprender as regras. Ela vai melhorar, com certeza. Fiquem tranquilos. Eu não vim para estragar o relacionamento de vocês três. Como isso virou um closet? Onde estão as minhas coisas? As roupas e joias da Xingyao. São tantas e você nunca voltou. Então, a mãe decidiu que este quarto será para Xingyao. Como closet. Xianvan, a mãe não imaginou que depois de voltar, você estivesse morando no depósito. É por pena de você, para evitar que continue sofrendo. Por isso, arrumamos suas coisas. E trocamos seu quarto. Minhas coisas estão no novo quarto? Onde fica o novo quarto? Está tudo bem arrumado no sótão. Xianvan, não se preocupe. A mãe já vai pedir a Liu para arrumar seu novo quarto para você. E as minhas coisas que deixei na casa dos Li? Não são essas aqui? Isso são roupas da Li Xingyao. Estou perguntando das minhas coisas. Irmã, suas roupas e objetos estavam muito velhos. Se as pessoas souberem que a filha mais velha da família Li é tão pobre, vão nos desprezar. Por isso, joguei tudo fora. São suas coisas para decidir sozinha? Jogar as coisas dos outros fora assim? A educação da família Li realmente me surpreende. Xingyao, está bem? Li Xianvan, como você ficou assim? Eu não sei voltar para casa, e quando volta? Nos trata com tanto desdém. Xingyao estava pensando no seu bem. E você ainda a bateu? Bati, e daí? Precisava marcar hora? O que está acontecendo de novo? Li Xianvan, desde que voltou, só causa problemas. Por que não aprende com sua irmã? E fica quieta? Para vocês, aquelas roupas baratas, joias e enfeites, foram meus pais que escolheram para mim. Para mim, são tesouros inestimáveis. Que pais são esses? Xianvan, lembre-se, nós somos seus verdadeiros pais. No meu coração. Aqueles que me criaram desde pequena. Meus pais do campo são meus pais. Vocês só me deram à luz, nada mais. Filha ingrata. Tudo isso por essas tralhas?
fazendo barulho e bagunça em casa. Além de bater na sua irmã. Agora, até os pais você nega. Você não tem educação nenhuma. Educação? Quem me ensinou? Quem me criou? Meus pais biológicos não me criaram nem por um dia. Na visão de vocês, aqueles objetos sem valor. Para mim, valem mais que toda a família Lee. Eu. Será que tenho muitas coisas? Vou ajudar a mamãe. Pai, não fique bravo. Irmã, você também não fique brava. Foi culpa minha, quando estava arrumando as coisas. Vi um chaveiro muito bonito e acabei guardando. Vou pegar para você agora. Encontrei. É isso, é a foto da minha família de 3 pessoas. Irmã, não se apresse, vou tirar o chaveiro para você. Irmã, aqui está. Pai, mãe. Irmã, não foi de propósito. Eu também não esperava. Você não pegou. Mamãe. Vocês são as pessoas mais próximas da mamãe. Por que estão maltratando ela? O que você chamou ela? Chamou ela de quê? Irmã. Você não voltou para casa em 5 anos. E ainda teve um filho escondido dos pais. E daí se eu tive um filho? O que isso tem a ver com vocês? Xianvan, você é tão nova. Como pode ter uma criança tão grande? Fala a verdade para a mãe, você sofreu. Alguma injustiça por aí? Irmã, casamento é algo tão importante. Como pude fazer isso escondido dos pais? E ainda teve uma criança tão grande. Essa criança parece um pouco familiar. Sei que você tem vergonha. Diz que não vai ficar na família ali. Mas já que trouxe a criança de volta, certamente sofreu humilhações na casa dos sogros. Foi expulsa de lá. Ou será que já se divorciou? Naquela época não quis ouvir nossos conselhos e se casou. Agora é tarde para se arrepender. Você não era muito teimosa? O que você está dizendo? Por pior que Xianvan seja. Ela ainda é nossa filha de sangue, ainda é carne da minha carne. Senhora Lee. Sua queridinha provavelmente não sou eu, mas sim está aqui ao seu lado. A senhorita Li Xingyao, não é? No coração de vocês. Eu provavelmente sou uma estranha. Ou não. Talvez. Seja uma inimiga. Ingrata. Ótimo. Você mesma disse isso. Mesmo que você se divorcie, nunca permitirei que traga essa criança para entrar na nossa família ali. Quem disse que eu me casei? Você não é casada? Você não disse que ele é seu filho de sangue? Você não é casada? Então ele é. Irmã, você não estaria por aí. Escondido dos pais, sendo amante de alguém, ele não seria um filho ilegítimo? Será que o homem não quis reconhecer a paternidade? E a esposa legítima descobriu a existência de vocês, então. Você teve que voltar com a criança. Pedir ajuda ao pai. Eu não disse nada ainda. E Li Xingyao já inventou inúmeras versões, difamando minha vida como se fosse tão vergonhosa. E vocês? Não só não questionam a veracidade das suposições dela, como também não se importam com o que sua própria filha passou nesses anos todos. O que importa para vocês é apenas a aparência. E a sua preciosíssima Li Xingyao. 5 anos atrás era assim. 5 anos depois, continua sendo assim. Então você está nos culpando? Neste mundo, quem culpa os pais? Na verdade, é você. Olhe só o que você fez. Quer que acreditemos em você? Você não merece. Sim, eu não mereço, eu nem mereço. Tenho o sangue de vocês nas veias. Já que as coisas dos meus pais não estão mais aqui. Então eu também não vou continuar incomodando. Filho, vamos embora. Pare.
Desgraçado ingrato. Você quer que todo mundo saiba que a família ali tem uma mulher sem vergonha. Assim você. Minha querida filha, como vai ter coragem de enfrentar o Boisian? Fique aqui e não saia de jeito nenhum. Ninguém está autorizado a deixar Li Xianvan sair. Vamos. Já que vocês nunca me trataram como filha da família Li, porque querem me controlar? Irmã, é melhor você obedecer ao papai. Boisian, é realmente você. Boisian, sua visita honra a nossa família Li. Boisian, olá. Você veio até nós? Estamos aqui especificamente para procurar a senhorita Li. Oh, Xingyao, rápido, rápido. Especificamente para você. Boisian, por que você veio de repente? Eu ainda não. Não é essa SRTA ali que estou procurando. Estou procurando a verdadeira herdeira da família Li. Li Xiangwan. Yan Zhenyi. Solzinho, espere pela mamãe. Ei, você está aí, Yan Zhenyi? Socorro. Abra a porta. Será que aquela mulher está espalhando por aí que aquele bebê é do Yan Junli? E o Boisian ficou sabendo? Boisian. Para ser sincero, eu realmente tenho outra filha, chamada Li Xianvan, que cresceu longe de nós. Depois que a trouxemos de volta, ela não se adaptou. Por isso, não anunciamos publicamente. Há 5 anos. Depois que ela deixou nossa casa. Nunca mais voltou. É mesmo. Então, como eu recebi a notícia que Li Xiangwan acabou de trazer uma criança de 4 ou 5 anos. Entrou na casa dos Li. Você já sabe. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós também acabamos de descobrir. Aquela mulher, ela diz por aí que tem o filho do chefe Yan. Se eu soubesse antes que ela estava usando o nome da família Yan para enganar os outros, eu não teria deixado ela passar. Chefe Yan, por favor, não culpe a irmã. Ela cresceu no interior, é inevitável que tenha tido contato com pessoas de má índole. Talvez ela nem saiba quem é o pai da criança. Dizer que a criança é sua pode ser só vaidade dela. Por favor, não culpe a irmã. Chefe Yan, por favor, não entenda mal. Xianvan não cresceu ao meu lado. Nunca imaginei que ela fosse desse jeito. Diferente de Xingyao, que cresceu comigo. Essa criança é educada, a mais obediente e gentil. São os pais biológicos. Parece que essa falsa herdeira é a verdadeira filha deles. Já que é assim, então me despeço. Por favor, chefe Yan. Pessoal lá em cima, não façam barulho, sejam discretos. Deve ter sido um empregado que quebrou um copo. Não suba. Pequeno Sol. Rápido, a criança machucou a nuca. Não. Vocês aí. Venham comigo. Ji Xiao Yang é meu filho, não é? Porque a criança tem o sobrenome Ji. Ele não deveria se chamar Yan. Li Xiangwan, quantos homens você ainda tem? Senhor Yan, o que você está dizendo? Não entendo. Pequeno Sol é meu filho, eu decido sobre o nome dele. E pronto. Além disso, quantos homens eu tenho não é da sua conta. No aeroporto, você me gritou tão rápido. Não entendo o que estou dizendo. É? Então era você que estava me perseguindo no aeroporto. Achei que fossem homens do Sr. Li mandados para me pegar. Li Xiangwan. Até quando você vai continuar fingindo? Há 5 anos, você não era muito capaz.
Ainda ousou me prejudicar. Me pediu uma semente. O que há 5 anos? Não entendo o que você está dizendo. Mas, mesmo assim, muito obrigado por salvar meu filho. Tudo bem, já que você não se lembra. Vou te ajudar a relembrar direitinho. Agora se lembra. Oh. Você admite de uma vez por todas agora. Oh. Eu arrumo um médico para fazer o teste de paternidade. Isso mesmo. Pequeno Sol é seu filho, e daí? Ótimo, finalmente você admitiu. Como sangue da família Yan, naturalmente vou levá-lo. Sonha. Você e eu já estávamos quites há 5 anos. Pequeno Sol é meu próprio filho. Eu nunca deixarei você levá-lo. Jogo de gato e rato, essa mulher. Claro que quer usar a criança para se casar comigo. Ser a senhora Yan. O sangue da nossa família Yan. Não pode ficar por aí, especialmente com uma mãe como você. Mais cedo ou mais tarde, você vai estragá-lo. Como eu estraguei ele? Explique-se. Onde está meu neto? Leve-me para vê-lo agora. Tia, ali. Você entra primeiro para cuidar da criança. Tia, ali. Onde está a criança? Deixe-me ver. Está aí dentro? Junhui, ouvi dizer que você já encontrou meu neto. Que ótimo. Leve a criança para casa logo. Homem mau, claro que não tinha boas intenções. Ele salvou Pequeno Sol. Só para tirá-lo de mim. Não. Preciso levar Pequeno Sol daqui logo. A família Yan tem um herdeiro. Vou ver a criança primeiro. Mãe. Venha comigo primeiro. Mãe, não é tão simples como você pensa. A mãe dessa criança não é nada boa. Deixe-me pensar mais um pouco. O que mais tem para pensar? Não pense que não sei. Você não parou de pensar naquela garota daquela noite. Ainda diz que não tem interesse nela? É rancor. Nunca alguém ousou me tratar assim. Você é teimoso. Se continuar assim, cuidado para não perder a noiva que já tem. Mãe, eu nunca poderia gostar de uma mulher que faz de tudo para alcançar seus objetivos. Vá para casa, não atrapalhe aqui. Encontraram. Procuramos por todo o hospital. Não encontramos a senhorita ali. E o sobrinho? Ligue para a família Lee. Primo. O pai da família lhe disse que pode encontrá-la. Mas há uma condição. Qual condição? Chefe Yan. Se você se casar com a nossa Xing Yao, eu te digo onde estão Li Xianwan e a criança. É isso, chefe Yan. Acredite em nós. Nossa Xing Yao é a mais bonita e bondosa. Diferente de Xianwan, tão rebelde, pode confiar. Ela não vai te decepcionar. Sabia que eles estavam juntos nisso. Aquela mulher quer usar a criança para sugar o sangue da família Yan. Como poderiam levar a criança embora antes que os ferimentos cicatrizassem? Pai e mãe. Isso realmente vai dar certo? Relaxe, minha filha querida. Agora todos estão dizendo por aí que a família Yan tem dificuldade em ter herdeiros. O chefe Yan está furioso. O caso de Li Xianwan e seu filho está arruinando a reputação da família Yan. Ele não vai perdoá-la. Quando você entrar na família Yan, conte a verdade e dê um herdeiro a eles. Acredito que o chefe Yan não nos culpará. Vá. Investigue tudo sobre aquela mulher, Li Xianguan.
Quero ver. Onde ela consegue se esconder? Certo. Ousar ameaçar Yan Junyi. Espere. Avisa todos, fechem o hospital. Não acredito que ela consiga fugir. Com uma criança sem ser notada. Entendido. Tudo bem, fora do hospital não precisamos nos preocupar. Mamãe, algo parece errado. Por que há tantos seguranças na entrada do hospital? Foi ordenado. Um convidado importante procura uma mulher. Com uma criança de cerca de 5 anos, com a cabeça enfaixada. Agora, no hospital, só se pode entrar, não sair. Entenderam? Sim. Vamos mudar de lugar. Vem cá. Vem, ajuda a mamãe a segurar. Querem me prender? Nem pensar. Que coincidência, você aqui de novo? Rápido, rápido, vamos. Ótimo, finalmente voltamos. Filho, você sofreu lá fora. Você não é aquela pessoa do aeroporto que quase foi maltratada por outros? Vovó? Ah, sim, sou a vovó. Alguém, tragam os presentes que preparei para meu neto e nora. Antecipadamente. Senhora, o que é isso? Que senhora nada. Essa criança é tão formal, chama de mãe. Você é minha nora. Não sei o que você e a criança gostam. Guarde essas coisas por agora, se faltar algo me avise. Mãe compra para você. Isso é muito gentil. Como posso explicar isso? Dizer que eu e Yan Junyi realmente não temos nada. Deixa para lá. Embora isso seja entre eu e Yan Junyi. Mas não quero decepcionar os mais velhos. É melhor esperar para ver. Obrigada, mãe. Essa mulher interesseira finalmente não aguentou. E vai revelar sua verdadeira face. Vem. Obrigado, vovó. Então, você é meu pai de verdade? Como assim? Você tem um pai falso? Sim. Mamãe disse que dar uma chance para 20 homens bonitos é melhor que um homem bonito 20 vezes. É assim que você ensina a criança. Você brinca com a vovó, o papai precisa falar com a mamãe. Vendo o papai um pouco chateado. Será que ele vai maltratar a mamãe? Não se preocupe, são coisas de adulto. Não vamos nos intrometer. O que você quer? Eu te aviso se você fizer algo comigo. Eu não vou te perdoar. Ótimo, quero ver. Como você não vai me perdoar. Li Xiangwan. Qual é o teu objetivo? O quê? Para te fingir. Diz lá, que condições queres? Para concordares em dar-me o meu filho. Yan Junyi, nem penses nisso. Ji Xiaoyang é o meu filho. Não te dou nem que a vaca tussa. Chama-se Ji Xiaoyang? Sim, podem chamar-me Xiao Taiyan. Que nome tão bonito. Então, Xiao Taiyan. Se a avó quiser que fiques. Para víveres aqui com a avó. Aceitas? Por quê? Já não sabes. Que o Yan Junyi é o teu pai. Esta é a casa dele. E também é a tua. Apesar de achar que este pai até é fixe, combina comigo.
Mas vejo que a mãe não está muito disposta. Por isso, tenho de considerar os sentimentos dela. Já que também achas que o Yan Junyi é um bom pai, queres dar uma oportunidade à avó? A avó vai tentar convencer a mãe a ficar. Já liquidámos tudo no passado. E já disse que não te vou importunar. Com que direito me prendes aqui? Liquidamos tudo. 200 patacos. Quem concordou? Li Xiangwan. Se não tivesses um filho, o que aconteceu há 5 anos? Talvez ainda pudéssemos negociar. Mas já que tens o Ji Xiaoyang, então ele tem de ficar na família Yan. E só pode ficar na família Yan por teres dado à luz. Dou-te algum dinheiro e aconselho-te a aceitares, senão vou fazer com que tu e a família Li paguem caro pela vossa ganância. O que queres fazer não me interessa, além de mais. Se não fosse vocês a prender-nos aqui e a tentarem roubar o meu filho, quem é que quer saber de ti? O Xia Taiyang é o meu filho, não te dou nem morta. Mas, se queres tanto um filho, posso engravidar outra vez e dar-te, que tal? Tu, sua mulher má. Não pense que usando esses métodos baixos, você vai conseguir ficar na família Yan. Não vai conseguir. Vou-te deixar louca. Não pense que seduzir-me vai me fazer ceder. Li Xiangwan. Eu nunca vou gostar de você. Você é meu filho quando você levanta o traseiro. Eu já sei o que vai sair. Você só pensa nela. Lembrando da Xianvan de 5 anos atrás. Dizer que não sente nada é mentira. Vou te ajudar a entender seu coração. Quero a nora e o neto, os dois. Quando a sopa estiver pronta, coloque isso dentro, sim, senhora. Senhora, está tudo pronto. O que foi, Xianvan? Aconteceu algo? Nada, o chuveiro não está saindo água quente. Deve ser porque não usa muito e esqueceu de cuidar. Saia logo, não vá pegar frio, vou te levar para outro quarto para se lavar. Mamãe, vá para o meu quarto. Não precisa se incomodar, vou para o quarto do solzinho. Me leva lá. O solzinho acabou de me dizer. E o banheiro do quarto dele também está com problema. Vou te levar para outro quarto, o solzinho hoje à noite. Fica comigo. Vamos, vamos. Pode ficar tranquila, a banheira deste quarto. Não vai ter problema, tem até hidromassagem. Tome seu tempo. Pegue isso. De noite, olha menos documentos. A empresa não vai falir. Vá logo dormir. Descanse cedo. Está doido. O que você está fazendo aqui? Eu disse, não importa o que faça, não vai conseguir. Você é louco. O banheiro do meu quarto quebrou, sua mãe me mandou vir. Se soubesse que era seu quarto, preferia ficar. Fedendo a não vir.
Agora entendo porque minha mãe me chamou. Era por isso. Mãe levou sozinho para passear. Pelo contrário, deixou-a com mais tempo livre. Estou ocupado hoje, podes cortar um pouco de fruta. E trazer para o meu escritório. Sou tua empregada? Por que é que tenho de fazer como dizes? Não quero. Não. Tenho de fingir ser dócil e obediente. Para que ele baixe a guarda e assim consiga levar o pequeno sol. E fugir a qualquer oportunidade. Yan Junyi. Que preguiçoso. Até para comer fruta precisas que alguém a corte. Desejo-te que, de tanto estar sentado, apanhes hemorroidas. Espera aí. Vou buscar-te um penso rápido. Quando vires o patrão Yan mais tarde, tens de te desculpar bem com o patrão Yan. Não podemos, de forma alguma, por causa da Li Xianwan, deixar que o patrão Yan nos culpe, a nós, família Li. Yan. Xianwan, o que estás a fazer aqui? Irmã, O que estás a fazer aqui? o Yan Junyi quer me roubar o filho. Se não estou aqui, onde deveria estar? Isso é impossível. Espera. Quer dizer que aquela criança é filha tua e do patrão Yan? Muito bem, Xianwan. Não esperava que, sem dares um pio, tivesses dado um herdeiro à família Yan. És mesmo a que se safa melhor. Então, quer dizer que sou sogro do Yan Junyi? Xianwan. A partir de agora, a nossa família e a família Yan somos uma só. Apesar de teres entrado para a família Yan, continuas a ser a minha filha querida. Não te esqueças das tuas origens. A família Yan é a mais rica de Jianshen. O casamento não pode ser modesto. Diz ao Yan Junyi que só queremos metade das ações do grupo Yan. Além disso, mais os direitos de cooperação permanente entre as famílias Li e Yan. Como dote. Inicialmente, tinha planeado que a Xingyao conquistasse o coração do Yan Junyi. E com isso, trocar a cooperação das famílias Li e Yan. Agora é diferente. Cortar fruta e se machucar. Burra, desista. Toda Jianshen sabe. A família Yan tem herança única de 6 gerações. Dificilmente tem descendentes. Mas você teve o filho de Yan Junyi. A família Yan certamente dará tudo por essa criança. Sr. Li, se é doente mental, trate-se. Não lata por aí. Nem pense que usarei meu filho por metade das ações do Yan Junyi. Mesmo que fosse todo o grupo Yan. Eu não troco. Xiangan, não fale com raiva. Se não quisesse o status da família Yan, por que teria tido a criança? Porque eu só queria meu próprio filho. O pai só precisava atender meus critérios. Qualquer um serviria. Há 5 anos. Só comprei uma semente do Yan Junyi. Já disse se só reconhecem Li Xingyao como filha. Então finjam que eu nunca existi. Não tenho ligação com vocês 3. E não venham me coagir moralmente. Sem motivo. Além disso, nunca planejei usar meu filho para ascender. Eu e Xia Tang não temos relação com Yan Junyi. E logo sairemos da família Yan. Vocês 3 se cobiçam o grupo Yan. Usem seus próprios meios. Mas não mexam com meu filho. Li Xiangan. Não pense que entrar na família Yan te faz intocável. Ainda posso
Chefe Yan. O senhor está em casa. Xiangan. Isso é inadmissível. Sabendo que o chefe Yan está, não nos convida. Para entrar? Ainda não conversei. Sumam. Não brinquem. Não me façam repetir. Sumam. Você. Isso não está certo. Vocês. Eu sou seu sogro, não sou o Yan. O que foi? Não se mexa. Obrigado. Li Xiangwan. Você tem fingido ser comportada esses dias. Tudo para encontrar uma chance de levar a criança embora, não é? Você nunca nem considerou ficar na casa do Yan com o pequeno Sol. Não é? Exato, eu já te avisei. Eu nunca planejei usar a criança para te chantagear. Você nunca acreditou. Se não fosse por você ter visto o pequeno Sol por acaso. Eu nem planejava que você soubesse da existência dele. Li Xiangwan. 5 anos atrás, você não precisava ser eu, certo? Desde que atendesse aos seus requisitos, mesmo que não fosse eu que você encontrasse. Você teria um filho com outro homem. É isso. Mulher, você tem coração mesmo. Sim. Você realmente não consegue ver. Quem ousa me manipular? Eu só vou deixar ele desejar a morte. Só você. Pequeno Sol. Como foi o passeio no parque hoje? Foi muito divertido, vovó. Posso ir de novo? Claro, vou mandar comprar o parque agora. Quando quiser ir. Obrigado, vovó. Vocês dois brigaram? Xianvan. Foi o Junho Yi que te magoou? Fala pra mãe. Mãe resolve isso por você. Não foi nada. Obrigada por levar o pequeno Sol para passear hoje. Você deve estar cansada, descanse logo. Vou levar o pequeno Sol de volta agora. O que está acontecendo com vocês dois? Nada. Mãe, vá descansar. Eu tenho coisas para fazer. Isso não está certo. Esses dois estão com problemas. Mulher, você tem coração mesmo. Você realmente não consegue ver. Quem ousa me manipular? Eu só vou deixar ele desejar a morte. Só você. Ele gosta de mim. E eu? Eu também acho que... Não o odeio. Não pode. Ji Shengguan. Neste mundo, a coisa mais inconfiável é o coração sincero. Até os pais biológicos não te amam. Porque você acha que... Yan Juni, que não tem nada a ver com você. Vai te dar um coração sincero? Além do pequeno Sol. Eu não tenho mais nada. Xianvan. Decidi dar a você e ao Pequeno Sol um banquete de retorno em Jianshen. Quero anunciar a identidade de vocês dois. Na frente de todas as famílias ricas de Jianshen. Olha, mãe. Nossa. Precisa sim. Você é a grande heroína da nossa família. Na festa eu vou anunciar para todos que no futuro o Pequeno Sol será o herdeiro do grupo Yan. A data será na próxima semana. Vou voltar e me preparar bem para organizar um grandioso banquete de retorno.
Deixa para lá, já que o pequeno Sol reconheceu o pai. A família Yan anunciar sua identidade é questão de tempo. Além disso, Yan Juni tem dificuldade com herdeiros. Seja o pequeno Sol escolhendo ficar comigo, ou permanecer na família Yan no futuro. Ele não será maltratado. Mamãe, cadê o papai? É ela. Mamãe, Pequeno Sol, mamãe vai te levar para encontrar o papai, tá bom? Irmã, por que você ainda está enroscada na casa do Xian? O Sr. Li e a Sra. Li não estão. Tem certeza que não quer continuar fingindo? Se os convidados presentes virem que você é uma mulher falsa, a dignidade da família Li. O que será? Você? Mesmo que haja problemas. Basta eu chorar, fazer birra e jogar a culpa em você. Mamãe vai acreditar e me defender incondicionalmente. Isso já é o suficiente. Que maneira mais natural de chamar de mãe. O que você está fazendo aqui? Vergonha alheia. Pai, não fale besteiras. Hoje é um grande dia para a irmã. A família Yan está realizando este banquete hoje para anunciar que meu sobrinho é o futuro herdeiro do Xian. Embora eu também tenha ouvido que hoje a família Yan também anunciará o casamento do chefe Yan com a jovem da família Mei. Que pena, todo mundo pensava que o noivado deles era falso. Agora parece que nós, os de fora, é que não estávamos a par das notícias. Não esperávamos que depois de tentarmos de tudo, no final não conseguíssemos nada. Mas, Xianvan, não fique triste. Afinal, o futuro herdeiro do grupo Yan veio da sua barriga. A família Yan certamente não vai te tratar mal. De que adianta? Se tivessem me ouvido antes e usado essa criança para negociar com a família Yan, talvez agora a família Li já estivesse no topo. E agora, olha só. Trabalho perdido. Ah, se não fosse a Xianvan ter tido o bebê, talvez Xing Yao ainda tivesse uma chance. Pensávamos que a irmã poderia se casar com Xian, graças a essa criança, mas no final virou um sonho impossível. Irmã, você sofreu para criar esse filho, mas no fim beneficiou outra pessoa. Por que você diz isso? É porque naquela época sua mãe tentou esse truque. E mesmo assim não conseguiu se casar na família Li. Vocês, pessoas más, estão perturbando a mamãe de novo. Saiam daqui, não se aproximem da mamãe. Mamãe, não tenha medo, o solzinho protege você. Não são o Sr. Li e a Sra. Li? E a pessoa ao lado deles parece ser a filha adotiva, muito querida da família Li. Que fofoca é essa? A filha biológica da família Li se perdeu quando criança. Depois o Sr. Li, com pena da esposa por perder a filha, adotou uma menina, mas alguns anos atrás encontraram a filha biológica. Então essa outra deve ser a verdadeira herdeira da família Li. Solzinho, fique tranquilo, a mamãe não está sendo maltratada. Só sofremos quando depositamos expectativas nos outros. Já não me importo mais, então. Não estou nem um pouco triste. Solzinho, a vovó está nos procurando, você vai primeiro. A mamãe vai logo, tá bom? Fica tranquilo, a mamãe não vai ser maltratada, vai logo. Irmã, embora você tenha dado um filho à família Yan, e seja uma grande benfeitora da família Yan, mas afinal, você cresceu no interior. Mesmo que você seja a filha mais velha da família Li, ainda não é digna do boss Yan. Não continue usando aquela criança para fazer bobagens. Aquela criança é o futuro herdeiro da família Yan. Tantas moças ricas não conseguiram conquistar a flor inalcançável do Xiao Xin no final. Acabou sendo conquistada pela família Li. Essas palavras de Li Xingyao. Será que a verdadeira herdeira usou algum método baixo
para engravidar do boss Yan. Por isso agora a família Yan é obrigada a reconhecer aquela criança Xianvan. Você está incentivando a criança a perturbar o banquete hoje e arruinar o casamento entre as famílias Yan e Meng para se casar com o boss Yan. Isso nem precisa perguntar. Ela está claramente causando problemas. Vocês três, como sempre, adoram falar sozinhos. Hoje é o grande dia em que o Grupo Yan anuncia o futuro herdeiro. Como mãe biológica do Solzinho, é natural que eu participe desse momento importante da vida dele ou vocês. Nem o ensino fundamental completaram e não sabem que os pais devem acompanhar os filhos em atividades familiares? Você, Li Xianvan. Essa é a sua atitude ao falar com os pais, hein? Se eu não tivesse te encontrado, provavelmente você já teria morrido de fome lá fora. Como posso ter uma filha como você? É uma verdadeira ingrata. Xianvan, seja obediente. O passado já passou. Ter tido um filho não é problema. Fique tranquila, seus pais vão te arrumar um bom casamento. Não insista mais no boss Yan, tá bom? Bom casamento é aquele que há 5 anos empurrou um homem velho só 2 anos mais novo que o Sr. Li para minha cama. Você, uma mulher que já teve filho, já é sorte alguém te querer. E ainda fica escolhendo. Ting. Vai olhar no espelho. Você acha que o chefe Yan vai gostar de uma caipira criada no interior? Querer se casar com o chefe Yan é pura ilusão. Quem sempre quis se aproveitar da família Yan são vocês. Não me usem como escudo. Se vocês três não têm nada para fazer, vão ver um psiquiatra não entender o que as pessoas falam. Não é normal. Para amar os outros, AMS primeiro. Eu nunca me importei com o afeto do Yan Juni. Eu posso me dar tudo o que quero. Mesmo que o Solzinho agora seja reconhecido pela família Yan. Ele é meu filho, só pode ser meu filho. Lá vem ela. A velha senhora Yan está subindo no palco. Vovó, Querida. Irmã, você não quer ir embora? Se não, daqui a pouco seu filho na sua frente vai chamar a senhorita Meng de mãe, que vergonha para você. Parece que Yan Juni e a senhorita Meng. É verdade. Bem-vindos todos ao banquete, acho que já ouviram alguns rumores, hoje vamos anunciar o herdeiro do grupo Yan e a identidade da nora da família Yan. Nora. Nossa família Yan tem gerações de herdeiro único, descendentes são raros. Mas eu arrumei tantos encontros para o Junho Yi e nenhum ele gostou. Eu me preocupo dia e noite e se a família Yan acabar com o Junho Yi depois que eu morrer, como vou enfrentar o pai dele? Irmã, ouviu? É por sua causa. Aquele plano de fazer ele ter um filho deixou trauma nele. Por isso ele não quer se casar. O pai está certo. Você é má. Trauma nada. Acho que aquele homem funciona muito bem. O quê? Eu disse. Se você se preocupa tanto com o Yan Juni, por que não contrata um urologista para ele? Você. Mas quem diria, o céu tem olhos. Há pouco tempo, um neto caiu do céu de repente. Apresento a todos o futuro herdeiro do grupo Yan, Ji Xiaoyang. Quanto a outra boa notícia, deixo que o meu filho anuncie pessoalmente. Sei que muitos de vocês estão curiosos. Porque a criança tem o sobrenome Ji. Porque esta criança cresceu ao lado da mãe e herdou o sobrenome dela. Mas pensei bem. O nome Ji Xiaoyang é muito bonito. Não pretendo que a criança mude de nome.
Afinal, seja qual for o nome, ele é sangue da família Yan. Só que a mãe desta criança não tem uma boa origem e família. Irmã. Agora. Vou realmente virar piada. Afinal, a família Yan é assim que me vê. Toda a proximidade e gentileza eram só para me controlar e roubar o Xiaoyang. Agora é que mostram suas verdadeiras intenções. Meu encontro com a mãe da criança foi uma grande farsa planejada há anos. Vão-se danar família Yan e seus homens lixos. Se eu deixar você me encontrar de novo, sou um cachorro. Até que percebi. Meus sentimentos começaram a ser afetados por alguém. Mas eu não sei como expressar. Ji Xiangwan. Eu realmente gosto de você. Obrigada. Você gosta de liberdade. Porque seus pais adotivos que te amavam já não estão mais aqui. Tchau. Quando você voltou para a família Lee, foi ainda mais excluída. Sem senso de segurança. Sai daqui. Por isso, não confia mais em ninguém, preferindo ficar com a criança e seguir o sobrenome dos falecidos pais adotivos. Ji. Em vez de Lee. Se eu continuar calado, não vou te contar o que sinto. Para que você sinta a minha determinação. Só vai te afastar cada vez mais. Por isso vim te dizer pessoalmente. Ji Xiangwan. Você é incrível. Eu realmente gosto de você. Gosto. Não me importo com a riqueza da família Yan. Você é forte e independente. Otimista. E sabe aproveitar a vida. A família Lee não merece você. Mas espero que você me dê uma chance. Case comigo. Deixe-me ficar ao seu lado e do nosso pequeno sol. Para te proteger. E nunca mais deixar ninguém machucar vocês. Eu? Mas você não está noivo da SRTA Meng? E além disso, você acabou de dizer que minha origem não é digna de você. Venha comigo. Sabia que esse teimoso não te contou nada. Quase perdi minha futura nora de novo, senhorita Ji. Parece que você também entendeu errado eu e Junho Yi. Nunca tivemos um compromisso, só que as famílias Yan e Ming são amigas há gerações. Temos muitas colaborações comerciais por isso. Nós dois nos conhecemos um pouco melhor. Os mais velhos até pensaram nisso, mas nós nunca tivemos interesse, então já desistiram. Mas as notícias diziam que vocês... Foi de propósito, nenhum de nós tem planos de encontrar alguém, então usamos isso como desculpa para cortar outros pretendentes. Agora, está mais tranquila. Senhorita Ji, ouvi dizer que você planejava ter um filho com Junho Yi, sem envolvimento emocional.
Eu também não quero um casamento sem amor. Mas pelo futuro da família Man tenho refletido. Como resolver isso? Agora parece. Eliminar o pai. Ficar com o filho. Não é uma má ideia. Você pode me explicar detalhadamente como fez isso? Meng Nanzi, eu te chamei para me ajudar a conquistar minha esposa. Não para você vir aprender. Se continuar perguntando. Minha linda esposa vai fugir com meu adorável filho, e aí? Quem prometeu a sua esposa? Xianwan, sabemos que você cresceu longe de casa. Mas seus pais adotivos foram muito bons com você. Você era feliz. Ao contrário, depois de ser reconhecida pela família Li, você ganhou um pajé. Pais que não sabem o que é bom te fizeram sofrer. Por isso Juin Yi quer, em uma ocasião formal, fazer uma declaração de amor formal para você. Ele quer dizer a todos que está ao seu lado. Para te dar e ao seu filho a segurança que merecem. Então, o que você acha? Afinal, eu entendi errado. Hoje, trazer o solzinho de volta para a família Yan é uma parte. O mais importante é a declaração que Yan Junyi planejou cuidadosamente. Para mim, ele quer compensar a segurança que perdi na família Li. Não posso. Você está com medo de que a irmã descubra que você tem um compromisso com a senhorita Man e vai embora com a criança. Por isso está falando isso de propósito. Shigyao está certo, chefe Yan. Senhorita Man, vocês são muito bondosos. Fique tranquilo. Vou levá-la de volta agora mesmo. E não darei mais chances para ela continuar perturbando vocês. Isso mesmo, chefe Yan. Você não precisa se rebaixar para acalmar essa mulher. Temos noção do nosso lugar. Como você poderia se interessar por ela? Filha de sangue, só fala maldade. Já a filha adotiva acreditam em tudo. A família está cega. A família Li está mesmo em decadência. Senhor Li, o que eu fiz? Para vocês me odiarem tanto? Quando eu estava bem, vocês tinham inveja. Quando eu estava mal, vocês me derrubaram ainda mais. Agora eu já cortei relações com vocês. E ainda assim, vocês não me deixam em paz. Provavelmente porque o Sr. Li, quando jovem, também brincava com os sentimentos das pessoas. Por isso, ele não acredita que os outros possam ter sentimentos verdadeiros. O que isso significa? Xiangwan, depois de levar a criança para a casa do Jian, eu mandei investigar a identidade e o passado dela. Descobri uma coisa interessante. Antes de se casar com a Sra. Li, o Sr. Li tinha uma amiga de infância que era seu grande amor. Talvez porque a família dela não tinha poder ou influência pelo seu futuro. O Sr. Li abandonou a pessoa que amava e se casou com a Sra. Li. Mas, pouco antes da Sra. Li dar à luz, essa amiga de infância, grávida, foi procurar o Sr. Li, afirmando que o bebê que estava esperando era do Sr. Li. Chefe Yan. Não pode falar essas coisas sem provas. Eu não sei nada disso, eu realmente não. Depois, a Sra. Li deu à luz uma menina, e pouco depois, a amiga de infância também teve uma bebê. Então, o Sr. Li aproveitou a oportunidade para abandonar a filha da Sra. Li. E, sob o pretexto de não querer que a Sra. Li adoecesse de saudades, levou a filha biológica da amiga de infância para a casa dos Li, para ser criada pela Sra. Li. Então, Li Xingyao não foi abandonada, mas é a filha legítima do Sr. Li. Cale a boca. Todos calem a boca. Isso não é verdade. Li Zhenjian, o que Yan Junyi disse é verdade. Xingyao, é sua filha ilegítima? Querida, me deixe explicar. Na verdade, eu acho que cometi apenas um erro. Que todos os homens do mundo cometem. Isso não é nada demais. Então é verdade. Para dar um nome à filha do seu grande amor. Jogue Xianwan fora. Além disso, e depois de encontrar Xianwan, você ficou me lavando o cérebro, me fazendo pressionar ela, assediá-la. Não é? A filha biológica que eu te dei. Será que não vale mais do que essa criança que você teve com aquela mulher? Mãe, quem não é amada que é o amante. Foi você quem se intrometeu no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Além disso, eu já te chamei de mãe por mais de 20 anos contra a minha vontade. Não seja ingrata. Me escute. Neste mundo, quem é que é totalmente dedicado? Acho que casar não significa que não pode haver amor.
Por isso, naquela época, eu simplesmente me apaixonei pelas duas ao mesmo tempo. Além disso, Xianvan não está bem? Você me fez criar a filha do seu amor platônico por mais de 20 anos. Me fez maltratar minha própria filha por mais de 20 anos. Não se mexa. Não esqueça. Você é uma esposa de elite. Como pode ser tão mesquinha quanto uma mulher vulgar? Além disso, Xingyao é filha legítima. Qual é o problema? Você perdeu sua filha biológica. E daí? No final das contas, alguém te chama de mãe. Não é suficiente? Você... Tá bem. Você que disse isso. Fui eu que disse. Pai. E a vida, o que importa? Depois que você morrer, alguém vai queimar papel para você no seu túmulo. Pai. Xianvan. Mãe te deve desculpas. Senhora Li, eu não sou sua filha. Meu nome é Ji Xiangwan. Sim. Uma mãe cega como eu. Não me reconhecer também é justo. Quem deveria morrer são vocês. Por que vocês têm felicidade e harmonia, enquanto eu fiquei separado dos meus pais? Todos devem morrer. Xianvan, cuidado. Me soltem. Por quê? Xianvan. Deixe a mãe. Pela última vez. Te proteger mais uma vez. Dizem que foi criado por Zhao Mingzhao. Feriu o coração e os pulmões, talvez tenha que ficar deitado numa cama com respirador para o resto da vida. Zhao Mingzhao, apesar de ferida, também feriu gravemente Li Zengtian. Depois de se recuperar, o que espera é a prisão. Quanto a Li Xingyao, Ela feriu alguém intencionalmente, já deveria estar na prisão. Mas ouvi dizer que Zhao Mingzhao, ao acordar no hospital, a primeira coisa que fez foi expulsar Li Xingyao da família Li. Li Xingyao não conseguiu aceitar e enlouqueceu. Provavelmente, só poderá ser trancada num hospital psiquiátrico de agora em diante. a verdade veio à tona. Deveria estar feliz, mas por quê? Não sinto nenhum alívio. Ji Xiangwan. Eu juro que nunca mais vou deixar você sofrer. Todos da família Yan também vão cuidar de você como sua família e te proteger. Então, você aceitaria ficar com o pequeno sol e ficar aqui? Mas isso não foi esmagado por Li Xingyao? Qual é a sua resposta? Isso não pode ser. Combinamos de ficar só com o filho. O coração humano é a coisa mais volúvel. Xianvan, talvez você deva pensar de novo e se no futuro aparecer alguém melhor que o Junho Yi? Mingmanzigai, para falar. Você acabou de estragar o clima. Acho que você tem razão. O que você está fazendo, criança? Na frente das crianças. Eu não me importo. De qualquer forma, eu não vou deixar você ir. Não importa onde você esteja. Mesmo no fim do mundo. Você não vai se livrar de mim. Você realmente não quer se aproximar de mim. Acho que você está certo, os sentimentos podem mudar, mas... se por isso você recusar um coração apaixonado, isso seria muito injusto.
Então, eu decidi ser corajosa desta vez. Mesmo que os sentimentos mudem, eu não vou me arrepender. E mesmo que eu queira fugir, vamos deixar isso para depois. Naquela noite, Você quebrou a maldição da nossa família e há de ter apenas um herdeiro. Você é realmente a estrela da sorte da nossa família.